Bom dia, meus queridos amigos. Estamos dando início agora ao nosso programa Homeopatia, sempre aqui, todas as terças-feiras, às 8 horas da manhã na Rádio Mundial. Muito bom dia. Hoje nós estamos ao vivo na live aqui do site da Rádio Mundial. Se você quer entrar aí na Rádio Mundial, no computador, radiomundial.com.br, na nossa live, você vai assistir o programa ao vivo com imagem, áudio e tal. E se você está no rádio, está no carro, tudo bem, vamos escutar o programa da mesma maneira. Esse programa amanhã estará no meu canal do YouTube, doutora Ana Clélia Matos, e o tema de hoje é artrite reumatoide. Então, artrite reumatoide é um tema super importante. Aos poucos eu vou falar também de outras doenças reumatológicas e, como sempre, a abordagem é explicar o que é artrite reumatoide, os sintomas, os sinais, os exames, os tratamentos na medicina ocidental e a visão na medicina chinesa do que é artrite reumatoide e as dicas de tratamento. Lembrando que as dicas de tratamento eu passo algumas informações e não receitas no ar, né? Às vezes as pessoas não compreendem isso. A intenção aqui é fazer você olhar para você mesmo, se diagnosticar, tentar entender o seu corpo, trazer a atenção para os seus sintomas, perceber de onde eles vêm emocionalmente, que eu falo bastante disso, né? Entender a doença como um todo e não como algo isolado que aconteceu por acaso na sua vida. Bom, mas a artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica, todos nós sabemos disso, e ela pode afetar várias articulações. A causa da artrite reumatoide ainda é desconhecida, apontam-se várias causas, por exemplo, causas virais, então, algum tipo de vírus que desencadeia a formação de anticorpos. Nós sabemos que ela é uma doença autoimune, isso é presente, nós temos condições de dosar os anticorpos da artrite. Então, é uma doença autoimune, é muito mais frequente, 2 a 3 vezes mais frequente nas mulheres do que nos homens. Aparece a maior parte das vezes a partir dos 30 a 40 anos de idade, mas existe também a artrite reumatoide juvenil, que aparece já na adolescência ou no adulto jovem. Os sintomas são sempre dor articular. E sempre tem que ter a presença de edema, rubor e calor. Então, tem um inchaço, um edema, fica vermelha a articulação, inchada vermelha e com muita dor. Isso diferencia da osteoartrite, da artrose, que é uma doença degenerativa, que apresenta uma deformidade das articulações, mas não tem o inchaço e o rubor, não fica vermelho. Então, é essa a diferença entre artrite reumatoide e artrose. A artrite reumatoide é uma doença inflamatória, de verdade. Quais são as articulações que ela acomete? Mais a articulação de dedos das mãos, punho, é muito frequente a articulação de punho, coluna cervical, se fala do pescoço em cisne, o pescoço que vai para frente e acomete muito pouco a coluna lombar. Muito bem. O que é característico da artrite reumatoide? A rigidez de manhã, acorda rígida, as articulações que passam o dia anterior no processo de rubor e calor, de edema, de vermelhidão e de dor, quando elas amanhecem extremamente rígidas. A artrite reumatoide leva a pessoa a uma fadiga, a pessoa tem cansaço, por quê? O ato de movimentar a articulação acaba deixando a pessoa cansada de ter dor, cansada de fazer os movimentos, evita fazer os movimentos devido à dor. Existe ali uma destruição da cartilagem da articulação. Então, o uso do colágeno até na artrite reumatoide é importante, não só na artrose, mas na artrite, na minha opinião, o colágeno do tipo 2. Aos poucos, a artrite pode ser avançada
e ela pode atrapalhar bastante as tarefas cotidianas e profissionais da pessoa. A pessoa às vezes tem dificuldade de fazer o movimento do secador de cabelo, por exemplo, o movimento de escrever com a caneta, movimentos finos, movimentos muito cotidianos acabam sendo difíceis devido aos dedos estarem deformados. A gente fala muito dos dedos em botoeira, que existe um alargamento dessa falange média dos dedos e um alargamento da junção da falange com a mão. Todas essas articulações da mão ficam extremamente deformadas, né? Existe também uma deformidade de punho, um alargamento aqui dessa articulação do punho, um desvio da ulna, e o hallux, que é a tal joanete, né, que se faz muitas vezes por artrose. A joanete pode ser um processo só de degeneração sem o processo inflamatório, ou pode ser da própria artrite reumatoide com presença de anticorpo na joanete. Quando a artrite reumatoide ela é muito antiga e ela é muito crônica, ela se torna uma síndrome de Felt. Síndrome de Felt é quando existe, além do acometimento das articulações, também um acometimento do aumento do baço, o aumento dos gânglios linfáticos, queda dos glóbulos brancos, e pode afetar até, nos casos graves, o coração, o pulmão e os rins. Isso, hoje em dia, é muito raro nós vermos pacientes que chegam nesse nível de síndrome de Felt. Mas, por quê? Hoje tem tratamentos. Os tratamentos são eficientes, muitas vezes, né? E então não chega a tanto, mas pode levar a um acometimento que nós chamamos de acometimento sistêmico da artrite. E o diagnóstico? Existe uma escala de diagnóstico que é assim, 4 sintomas que persistem por mais de 6 meses. Então, se você tem um desses, tem vários sintomas, mas todos os sintomas você apresenta 4 sintomas, você, por 6 semanas, não 6 meses, por 6 semanas, pode-se pensar em artrite. Então, o primeiro grande sintoma é rigidez matinal articular. Se você acorda e pelo menos 1 hora você leva para tirar a rigidez das articulações, você fica 1 hora depois que acorda rígida nas mãos, rígida nos punhos, cotovelo, tornozelo, joelho, você tem um sinal de artrite reumatoide. A artrite tem que ter pelo menos 3 articulações acometidas. Então, o primeiro parâmetro é rigidez matinal articular pelo menos por 1 hora. A segunda tem que ter 3 articulações acometidas. A artrite do punho e das interfalangianas proximais, que são aqui na metade dos dedos, isso é um sinal característico de artrite reumatoide. Como eu já falei, dos metatarsos, né? A junção do dedo com a mão, essas articulações são típicas quando elas estão inflamadas de artrite reumatoide. A artrite reumatoide tem um padrão simétrico. Normalmente são articulações do lado direito e do esquerdo. Então, se inflama o punho, em geral, inflama dos 2 lados, direito e esquerdo. Se inflama os metatarsos, em geral, direito e esquerdo. Se inflama cotovelo, em geral, direito e esquerdo. Isso é uma característica da artrite reumatoide. E tem que ter o fator reumatoide aumentado no sangue. É um exame de sangue chamado FR, fator reumatoide. É o exame mais comum feito de sangue para detectar artrite reumatoide. E ele tem que estar positivo e alto no sangue para você ter esse diagnóstico. E você pode ter alterações de raio-x, que são as erosões nas articulações, descalcificação no raio-x, principalmente das mãos e do punho. Você tem a erosão e a descalcificação, que é nítida no raio-x. Esses pacientes, quando você tem, como eu já falei,
3 ou 4 sintomas por mais de 6 semanas, você pode desconfiar de artrite reumatoide. Procurar o médico, fazer os exames, que eu já vou falar quais são. Normalmente, nós temos aí a presença de um humor deprimido, porque é óbvio que a pessoa fica com dor, né? Nessa época do ano, na época do inverno, tem bastante dor, né? Então, as pessoas que têm artrite, artrose, passam muito bem no verão, passam melhor nas cidades de clima quente, a maior parte do ano. O humor deprime, porque a pessoa convive com a dor, né? Convive com a alimentação. E essa é a artrite, quando ela é grave, quando ela é uma artrite jovem, que a gente fala de artrite juvenil, com os anos as deformações das articulações é tão grave que tem pacientes hoje em cadeira de roda, que não andam mais, não se locomovem. E a dificuldade também até de locomover cadeira de roda, eles usam aquelas cadeiras de roda elétricas, né? Porque eles não conseguem fazer o movimento do punho e das mãos para poder fazer a cadeira andar. Isso nos casos muito, muito graves. Quais são os exames? Normalmente o diagnóstico é feito clinicamente pelo fator reumatoide no sangue. A raio-x, tomografia, ressonâncias magnéticas hoje modernas conseguem detectar lesões muito pequenas nas articulações. A dosagem de alguns tipos de anticorpos no sangue, os reumatologistas pedem, né? Uma série de anticorpos. E na crise aguda, o exame mais pedido é o VHS e a proteína C reativa, que são os exames que medem a atividade inflamatória da artrite. Esses exames são momentâneos para acompanhar as fases agudas. Por quê? A artrite reumatoide, ela tem fases de remissão da doença, onde a doença passa muito bem, assim, muito calma. Às vezes, por anos, a pessoa vai controlando com medicação, com exercício físico, que eu vou comentar em seguida, e as pessoas conseguem levar uma vida normal, né? Bastante normal. O tratamento alopático envolve os anti-inflamatórios, hormonais e não hormonais. Depende do estágio. Então, nos estágios iniciais, são anti-inflamatórios na fase aguda da doença, corticoides na fase aguda da doença e depois a remissão dos sintomas, os remédios são retirados. Quando a artrite já começa a se tornar algo crônico e com crises de repetição, usa-se muito metotrexate, usa-se muito outros tipos de anti-inflamatórios, cloroquina, e depois os imunossupressores. E por fim, os agentes biológicos, os imunobiológicos, são os medicamentos de última geração nas doenças autoimunes, principalmente na artrite reumatoide. Quando o estágio é avançado, não existe um controle com os anti-inflamatórios mais populares, então se usam os biológicos, que são medicamentos extremamente caros. Normalmente os convênios pagam e o governo paga nas situações mais graves, né? Muito bem, e eu estou falando de tratamentos alopáticos e depois eu vou falar dos tratamentos naturais, a maneira como eu costumo orientar os meus pacientes. Exercício físico eu acho fundamental, porque existe com o tempo uma rigidez das articulações. Eu vejo muita articulação da mão muito rígida, cotovelo que já não estica, que fica semifletido, articulação do pescoço, que é algo que dói muito nas pessoas. As pessoas usam muita tensão na região do pescoço e a artrite faz uma degeneração dessas vértebras do pescoço, levando o pescoço um pouco mais para frente, que é o pescoço de cisne. Então, alongamento é fundamental. Exercício aeróbico leve, sem exaustão, sem muito impacto, mais uma bicicleta, uma natação, né? Relaxamento, yoga,
musculação dentro dos limites da pessoa, não é para superar o limite, querendo desenvolver uma musculatura muito hipertrofiada que sobrecarrega a articulação. Mas é importante fazer musculação de uma maneira suave para fortalecer os músculos, para poder sustentar aquela articulação. O que eu quero dizer em termos de exercício, que é interessante fazer a articulação se movimentar para ela não enrijecer, não se tornar uma coisa muito inativa, muito dura, muito rígida. As causas genéticas também são presentes na artrite reumatoide, né? E é muito curioso que as mulheres que têm artrite reumatoide durante a gestação melhora bastante durante a gravidez. Isso fala muito a favor de uma ação hormonal presente, ainda não bem identificada, nos casos de artrite reumatoide. A obesidade é um fator que leva a um processo inflamatório das articulações. Isso todos nós sabemos que quem engorda muito, tem muita sobrecarga de peso, e pela medicina chinesa eu já vou explicar por quê, vai só piorar a artrite reumatoide, né? Não vai dar muito certo. Na medicina chinesa, a artrite é considerada uma síndrome de dor, síndrome dolorosa, em geral provocada pelo vento, pela umidade, pelo frio e pelo calor. Então, são 4 agentes externos que penetram no corpo, principalmente pela presença do vento, porque o vento faz a umidade, o frio e o calor penetrar pela pele. No caso do vento, a invasão do vento com a invasão de umidade leva a uma dor muito grande da articulação, com inchaço, edema, uma sensação de peso. Toda vez que você tem umidade na articulação, você sente que a articulação tem um peso e uma sensação de parestesia, de amortecimento em algumas articulações. Isso piora muito no clima úmido, na fase de muita chuva, né? Então, tem essa presença. A dor da umidade, da artrite reumatoide, que vem pela invasão de umidade, é uma dor fixa numa articulação. Não vai ser uma dor que anda, uma dor móvel. A maior parte das vezes, a artrite reumatoide tem essa característica de cada hora que inflama articulações diferentes e simétricas. Então, essa dor móvel, sob a interpretação da medicina chinesa, também é pelo vento. Então, o vento penetra, faz acontecer uma sensibilidade na superfície da pele, uma dor que atinge o músculo e que limita o movimento. E é uma dor migratória, migra de articulação para articulação. Essa dor é chamada dor móvel por penetração de vento. Que tipo de vento? Um tipo de vento frio. Então, é uma dor muito forte que limita o movimento e normalmente atinge só uma articulação de cada vez. Mas ela saindo dessa articulação, ela não é simétrica, bilateral, ela sai de uma articulação e caminha para outra no outro momento. Aí desinflama aquela articulação, vai para outra em outro momento. A dor do tipo calor, então é o vento que penetra no corpo e leva e transforma aquele vento num calor interior. E isso ocorre a uma deficiência precoce do yin. Então, uma pessoa que já tem problemas renais, que tem problema de deficiência do qi, da energia do rim, quando ela recebe esse vento se transforma em calor, porque existe um equilíbrio entre o yin e o yang, o calor e o frio dentro do nosso corpo. E se você tem uma deficiência de yin, você tem excesso de yang, então esse calor é o yang, então o yang interior ele aumenta e você tem os processos extremamente dolorosos da artrite que tem aquelas características de calor, de rubor, de vermelhidão, de inchaço. A pessoa tem febre nessas situações e muita sede. Por quê? Existe muito calor interno. O calor interno, mas vem numa pessoa que já tem mais idade e que já tem deficiência do yin, principalmente do rim.
Na medicina chinesa, eles caracterizam a artrite reumatoide avançada no tipo ósseo, que é o tipo mais grave e vem de vários desequilíbrios anteriores. Então, nas pessoas que não têm só deficiência do yin do rim, mas também tem aumento do yang do fígado, deficiência do qi do baço. Então, você tem ali a união de todas as deficiências. Então, você tem frio, você tem calor interno, você tem umidade, e aí a rigidez é muito grande, a restrição da articulação já é evidente, a pessoa não consegue fazer o movimento inteiro daquela articulação, a mucosidade é grande, então existe muco no sistema linfático, atrofia muscular, porque a dor é tão grande que o músculo ele vai atrofiando, a pessoa não quer fazer o movimento do músculo, então ela deixa de utilizar o músculo atrofia. Existe uma grande deformidade na articulação e pode afetar os órgãos internos, né? E aí já é a artrite do tipo óssea, importantíssima. E com o tempo, o que vai acontecer, que é isso que eu quero que vocês prestem bem atenção. Vai ter uma estagnação de energia e estagnação de sangue naquelas articulações. A pessoa deixa de usar porque tem dor. A dor significa que tem estagnação de energia naquela articulação. Os fluidos corpóreos, o sangue, as linfas, param de circular naquele local e faz um edema muito grande, né? Fica muito inchado. Se tem esse edema e se tem parada de fluidos corpóreos, tem presença de muco no sistema, né, linfático, e esse muco faz o sangue parar, porque o sangue, na hora que está passando no linfático, encontra um muco na frente, estagna o sangue. Essa estase de sangue leva a uma maior rigidez ainda. Por quê? Esse sangue não nutre os tendões, não nutre as cartilagens, o sangue está obstruído, então a degeneração é muito maior, tanto dos tendões que se atrofiam, quanto das cartilagens que se dissolvem. Por trás de tudo isso, tem uma deficiência do fígado, porque, como eu já disse, o fígado ele nutre os tendões. Então, se você tem estagnação de sangue, de fluido, mucosidade, você tem degeneração, falta de nutrição dos tendões por problemas anteriores do fígado e também a parte renal que cuida dos ossos. O rim cuida dos ossos, e você tem uma deficiência do qi do rim, você também vai ter degeneração óssea e a rigidez cada vez maior. Então, aí já é uma fase bem avançada da doença, onde é mais difícil o tratamento. Em termos de alimentação, em primeiro lugar, o que a gente pensa muito quando a pessoa, em geral, tem artrite reumatoide, ela está tomando anti-inflamatórios, hormonais, não hormonais, pensar na flora intestinal, tomar os lactobacilos, os pools de lactobacilos, tem vários aí no mercado, também pode se manipular, ou se a pessoa não tem acesso a nada, pelo menos tomar aqueles Yakult 40, concentrado, maior, light de lactobacilos. Tirar o açúcar. O açúcar é algo que é transformado no fígado em ácido. E um pH ácido piora a dor. Então, é comer doce e ter dor. Prestar bem atenção nisso. Alimentos muito refinados, alimentos com gordura hidrogenada, com conservantes, com corantes, alimentos com excesso de glúten, porque hoje em dia a farinha de trigo é transgênica, tem muito mais glúten. Esse glúten no fígado é metabolizado e vai produzir acidez, e essa acidez vai levar à dor. Tirar o leite, queijo e derivados por causa da mucosidade feita pela caseína, a proteína não bem digerida do leite. Então, as pessoas que têm artrite, não dá para tomar leite comendo queijo, requeijão e iogurte. Evitar biscoito, comida de pacotinho, os pães, sanduíches, refrigerantes extremamente ácidos, qualquer um desses, fast food, é o tipo da comida que condena a artrite reumatoide. Quem tem artrite reumatoide a ter dor.
Por outro lado, o que que é bom comer? É bom comer, obviamente, alimentos frescos, frutas, verduras, legumes, inhame. Todo dia inhame. Inhame é ótimo, ele alcaliniza o sangue e melhora bem os sintomas da artrite. Pode comer inhame cozido, pode comer suco que vai inhame. Procure comer os grãos integrais, né? Tudo que é integral, o arroz integral, a papa de arroz integral enxuga a umidade do corpo. Deixar o arroz integral cozinhando até virar uma papa e colocar aquilo na comida no dia a dia. Suco verde, que é um antioxidante importante, né? Fazer logo de manhã com maçã, couve, ou pode revezar com a escarola, colocar cenoura, que é vitamina A, pode colocar salsinha, que é sarsaparrilha, que vai diminuir o edema, vai ativar a função do rim, né? Então, são os sucos bacanas para você fazer e depois coar esse suco no voal, no pano, né? Não passar. Tem muita gente, eu tenho centrífuga, eu tiro, mas ali na centrífuga o bagaço ainda fica úmido, né? Então tem que espremer melhor. Dentro da homeopatia, nós temos brionia, ruta, arnica, rustox, silícia para facilitar a movimentação, não deixar a rigidez articular, mercúrio. Tecido osteoarticular a gente usa nas fórmulas, cálio carbônico, actéia espicata, que é um medicamento homeopático para as pequenas articulações das mãos, actéia racemosa e calmia latifolia para a parte do pescoço. Tudo isso vai de paciente para paciente, as potências nós vamos dar dependendo de cada paciente, de cada articulação acometida. Sem falar da acupuntura. A acupuntura, sem dúvida nenhuma, é de maior importância na artrite, mas é uma acupuntura que é feita direto, uma vez por semana, faz várias sessões, pode passar meses ou anos fazendo. Fitoterapia chinesa tem várias, dependendo do desequilíbrio, se tem envolvimento do fígado, do rim, do baço, mucosidade, vento-calor, vento-frio, calor interior, vai mudando as fitoterapias. Mas tem o Jiuanbitan, o Duohuoji, Sheng-san, Bazen-san, Yin-Rentan, Xiaohuoluodan e etc. Vai ter muitas outras fitoterapias que podem ajudar. Em termos de fitoterapia brasileira, eu uso muito a sucupira, o chapéu de couro, unha de gato, o arpagos, que é a garra do diabo, a cúrcuma, a curcumina, e uso muito o Biovitality, a alga, porque a alga ela vai ajudar nos tendões e nas articulações e nos ossos. Então, os meus pacientes todos usam alga junto, que são os microminerais, o Biovitality. Muito bem. Emocional. Falar a última questão relacionada à artrite reumatoide. Emocionalmente, tem uma falta de carinho. Pessoas que não recebem carinho, pessoas que se sentem culpadas. Algo ou algum gesto que foi impedida de fazer. Pessoas que passam a vida sem poder expressar a sua afetividade. Pessoa muito crítica a outras pessoas, pessoas rígidas, que não aceitam modificações, não aceitam as pessoas do jeito que são. Pessoas com fixação de ideias negativas, pensamentos repetitivos e negativos, muita raiva, muita ira, muito nervoso. Autodesvalorização talvez seja o pior sentimento presente nas pessoas com artrite. Pessoas que não se autovalorizam, que se depreciam e por isso se imobilizam. Na artrite juvenil, nos jovens com artrite reumatoide, existe uma clara percepção de uma falta de valorização dos pais em relação àquele jovem, né? Dificuldade de relacionamento com a família, com um dos membros da família, famílias que têm conflitos, que não têm diálogos. Em geral, os jovens se ressentem muito e pode desencadear. Lembrando que tem sempre o fator genético envolvido com tudo isso.
Muito bom, é isso que eu queria falar hoje sobre artrite. Lembrando que amanhã esse programa já vai estar no meu canal do YouTube. Para você que pegou o programa pela metade, inscreva-se no canal doutora Ana Clélia Matos. Amanhã já estará disponível esse vídeo, ok?